Reis. Capítulo 10. A rainha de Sabá visita Salomão. A riqueza e a sabedoria dele excedem as de todos os reis da terra. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis, e chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E foi a Salomão, e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas, nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. E disse ao rei: Era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel. Porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias, e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de almugue, e pedras preciosas. E desta madeira de almugue, fez o rei balaústres para a casa do Senhor, e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almugue, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que dera por sua generosidade. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. E o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos negociantes, e do contrato dos especieiros, e de todos os reis da Arábia, e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 siclos de ouro destinou para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arráteis de ouro destinou para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus, e era o alto do trono por detrás redondo, e de ambos os lados tinha encostos até ao assento, e 2 leões em pé, juntos aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha valor algum, porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos tornavam as naus de Tarsis, e traziam ouro e prata, marfim, e bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e roupas, e armaduras, e especiarias, cavalos e mulas. Isso faziam de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies, e traziam do Egito, para Salomão, cavalos e fio de linho, e os mercadores do rei recebiam o fio de linho por um certo preço, e subia e saía um carro do Egito por 600 siclos de prata, e um cavalo por 150. E assim, por meio deles, eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Reis, capítulo 11. Salomão se casa com mulheres que não são israelitas, e elas lhe desviam o coração para a adoração de deuses falsos. O Senhor levanta adversários contra ele, entre os quais Jeroboão, o filho de Nebate,
Aías promete a Jeroboão que ele será rei das 10 tribos. Salomão morre e Roboão reina em seu lugar. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: Pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomeu. Ele era da descendência do rei em Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o capitão do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo o homem em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo o Israel, até que destruiu a todo o homem em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomeus dos servos de seu pai com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade muito jovem, e levantaram-se de Midian e foram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande graça diante de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis deu-lhe um filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, e Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito, que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, capitão do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: Despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: Pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: Nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zoba, contra quem também ajuntou homens, e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali, e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Hadade fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era forte e valente. E vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo,
e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram, e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e darei a ti as 10 tribos dele, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. E te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Assim Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto ao mais dos atos de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos feitos de Salomão. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo o Israel, foi 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas. Capítulo 9. A rainha de Sabá visita Salomão. Ele se sobressai em sabedoria, riqueza e magnificência. Depois de reinar 40 anos, Salomão morre e Roboão torna-se rei. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém, para prová-lo com questões difíceis, com um grande séquito, e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas, e foi a Salomão, e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados e as vestes deles, e os seus copeiros e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras, até que vim, e meus olhos o viram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque teu Deus ama a Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E da madeira de algumins, o rei fez balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e saltérios para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. E o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. Para cada pavês destinou 600 siclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo destinou 300 siclos de ouro, e Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus,
e um estrado de ouro, que eram ligados ao trono, e encostos de ambos os lados no lugar do assento. E 2 leões estavam junto aos encostos, e 12 leões estavam ali de ambos os lados, sobre os 6 degraus. Outro tal não se fez em nenhum reino. Também todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano de ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão, porque, indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, voltavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e traziam ouro e prata, marfim, bugios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riquezas e sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim faziam de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias para os cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros, e colocou-os nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até ao termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como os sicômoros que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo o Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar.